Graça e paz, meus queridos, você que nos acompanha, você que acompanha aqui pelo Facebook, pelo Instagram, você que nos acompanha também aqui pelos podcasts, Spotify também. Um grande abraço a todos vocês, você que nos acompanha também pelo canal no YouTube, o Mensageiro do Reino de Deus, com o evangelista João Mesquita. Procure lá, se inscreva lá no canal no YouTube, lá, acompanhe também os vídeos lá sempre às 20 horas. E que Deus realmente possa nos fortalecer, meus irmãos. Vamos nos fortalecer na sua palavra e nos seus ensinamentos, amém? Então convido a todos vocês para compartilhar uma mensagem hoje muito especial. Que Deus venha falar aos nossos corações através dessa mensagem. Que essa mensagem aqui possa ser rema para nossas vidas. Que a palavra do Senhor, meus amados, esteja realmente fundamentada na rocha e em nosso espírito, para nos fortalecer e para nós crescermos espiritualmente. Você que nos acompanha, que você pega a sua Bíblia, acompanhe, pega a sua Bíblia aí, acompanhe detalhe por detalhe dessa mensagem, porque hoje a palavra de Deus ela vai falar conosco. Vou usar o tema de hoje. Eu costumo sempre pregar em cima de um tema. Eu costumo pregar, fazer uma mensagem sempre em cima de um tema, falar sobre um determinado assunto. E esse determinado assunto que nós vamos falar hoje, que a palavra de Deus vai falar conosco hoje, que Deus vai falar aos nossos corações, peguei aqui Carta aos Hebreus, capítulo 5. Carta aos Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 11. Aqui a partir do verso 11, que diz o perigo de abandonar a fé, ou seja, a apostasia, abandonar a fé e seguir doutrinas errôneas, ou seja, pregar ou falar de algo que simplesmente não é a verdade e contradiz as Escrituras Sagradas. Como aconteceu nos dias em que a carta aos Hebreus, essa epístola foi escrita. Não sabemos o escritor incerto quem que é, se ela é de Paulo. Alguns estudiosos até dizem que é de Paulo, mas não é cravado se é verdadeira ou não, se ela é de Paulo. Mas enfim, carta aos Hebreus, o escritor ele fala sobre determinados assuntos. E hoje, através dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, o perigo, meus amados, de nós abandonarmos a fé. Todos nós, queridos, todos nós somos cristãos, estamos propícios a isso. Mas a palavra nos ensina, nos orienta a forma de nos conduzirmos a um lugar de descanso, ao repouso, ou seja, ao descanso eterno com Cristo. E a forma de nós permanecermos é perseverar, não retroceder, não desanimar, mas sempre manter o nosso foco e o nosso objetivo em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, e sempre se alimentando da palavra, fortalecendo o nosso espírito, para que nós permaneçam nas dificuldades, permaneça em meio às adversidades da vida. Todos nós, todos os dias, temos dificuldade em alguma coisa, temos lutas, temos batalha, temos conflito interno e externo, para lutarmos e permanecermos. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar o seguinte: se nós permanecermos nele, ele permanecerá em nós. Então permaneça no Senhor Jesus, permaneça em Deus, permaneça, dê liberdade ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo realmente nos conduza ao caminho de justiça que leva-nos à salvação eterna. Amém? Então, meus amados, quero compartilhar com vocês. A mensagem de hoje o tema de hoje é o perigo de abandonar a fé. Portanto, a nossa fé tem que estar sempre o quê? Fortalecida. Fortalecida aonde? Na palavra e também no Espírito. Porque o nosso Espírito é que faz comunhão com o Espírito Santo. E muitas vezes nós queremos só apenas que ela chegue à nossa mente e ao nosso coração. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é no nosso Espírito. Se nós simplesmente meditarmos na palavra de Deus e pedirmos ou alimentarmos ela no nosso coração, ou na nossa mente, vai ser apenas uma leitura de cor, ou seja, vamos decorá-la, mas ela não vai dar bons frutos.
porque nós vamos se tornar religiosos, nós vamos querer fazer a vontade do Senhor, nós vamos querer seguir o que está na palavra, para seguir aquilo que nós achamos, aquilo que nós lemos, ou não é assim. Então nós temos sempre que, quando vamos meditar na palavra de Deus, nós temos que pedir: Senhor, dai-me sabedoria, Senhor, que essa palavra fale ao meu espírito, que ele esteja fortalecido e que ele se alimente, Senhor, e que cada vez mais eu esteja, Senhor, fundamentado na sua palavra, que eu esteja cada vez mais, Senhor, que essa palavra esteja, ela queima e arda no fundo do meu ser, e que essa palavra, Senhor, seja para edificação, que ela venha para frutificar na minha vida e na vida das pessoas. Isso sim, meus amados, é a forma de nós buscarmos se alimentarmos da palavra de Deus diariamente. Por isso que a palavra de Deus diz claramente que nós devemos sempre estar se alimentando, nos fortalecendo na oração, devemos estar vigilantes do que está acontecendo com todas as nossas ações, decisões que nós temos vivido. Nós vamos perceber que ao longo da nossa caminhada cristã, começamos muitas vezes com muito fogo, muito entusiasmo, muita disposição, e aí começa a vir as provações do dia a dia, começa a vir as dificuldades do dia a dia, começa a vir, digamos assim, os espinhos, começa a vir os obstáculos, levanta-se sempre os adversários, seja eles espirituais ou seja eles físicos, na nossa caminhada. E aí, quando a nossa fé não está verdadeiramente fundamentada sobre os princípios que Deus nos deixou, sobre a sua palavra, sobre Cristo, nós começamos a desanimar, queremos desistir. Em todo momento é o momento que nós estamos vigilantes do que está acontecendo. Em dias de lutas, em dias de batalha, um soldado de Cristo, se ele não tiver fortalecido o seu espírito, ele cai fácil, e para se levantar, meus irmãos, fica difícil. É o que vai dizer a palavra aqui de hoje. Para aqueles que estão realmente com uma fé, digamos, superficial, uma fé fingida, uma fé que não tem fundamento, é uma fé vã, e essa fé não agrada a Deus. A verdadeira fé, ela tem fundamentos, e contra fatos não há argumento. Por isso temos que colocar ela em prática, em ação. A nossa fé, ela tem que estar em ação. Para quê? Ela vai mostrar para as pessoas, e você mesmo vai perceber o que Deus vai fazer através da sua vida e na vida das pessoas. Então você vai ver o que? Frutos. E nós vamos colhendo esses frutos. E muitas vezes nós achamos que o fruto daquilo que nós temos feito, achamos muitas vezes, se questionamos, começamos aquele questionamento interno no nosso coração: Senhor, eu tenho me esforçado, mas eu não vejo resultados. Eu te dou um conselho, eu tiro por experiência própria. Eu já cheguei a esse ponto de falar: Senhor, o que eu tenho feito, eu não vejo resultados. Aí de repente chega alguém e me conta um testemunho. Fala: olha, eu recebi uma palavra e hoje a minha casa. Virou um lugar de adoração ao Senhor. Eu e a minha casa nos alegramos muito através daquela mensagem que chegou até nós. E hoje na minha casa nós podemos crer. Hoje na minha casa nós podemos receber pessoas que também vêm receber a mesma palavra que um dia nós recebemos de você. E isso, meus amados, é porque os frutos não aparecem assim. Muitas vezes nós não enxergamos. Muitas vezes os frutos não estão ali na nossa visão, ou seja, no nosso alcance. Mas o Senhor, é Ele que faz. Por isso nós temos que se disponibilizar e fazer a sua vontade. Fazer aquilo que Ele nos ordenou, com gratidão, com entrega, com amor, com devoção a Ele. Descansar nele, saber que Ele está no controle de todas as coisas. Nós fazemos o quê? Tem um pastor meu que ele costuma dizer assim, que nós devemos fazer o simples,
faça o simples, porque o impossível quem faz é Deus. E é uma pura verdade, eu concordo plenamente com essas palavras. Nós só precisamos se disponibilizar e fazer aquilo que nós conseguimos fazer. Mas aquilo que nós conseguimos fazer, devemos fazer sempre, queridos, com muita disposição, com muita determinação, com foco, com objetivo, e crendo que Deus vai fazer, que Deus vai mudar propósito, Deus vai levantar propósito na vida de pessoas, Deus vai transformar a vida de pessoas, Deus vai resgatar aqueles que não tinham mais esperança, mas a luz do Senhor chegou até aquelas pessoas, aquelas vidas, aquelas almas que estão perdidas, e elas, por isso eu tenho colhido bons frutos. Quantas pessoas já chegaram até mim e falaram muito obrigado, porque eu precisava tanto naquele momento de ouvir uma mensagem, eu precisava tanto ouvir aquela palavra falou comigo de uma forma tão especial, que tem mudado a minha vida, tem transformado a minha forma de enxergar as coisas, tem mudado a minha forma de seguir e saber que tem algo muito maior do que nós vivemos aqui. E isso, meus amados, só chega até a nós quando nós se dispomos a fazer a vontade do Senhor. Quantas vezes nós não queremos fazer nada? Quantas vezes nós só queremos ficar parado? Hoje eu vou ficar no banco. Mas tem algo maior do que nós que diz: não, você não foi chamado para ficar sentado. Você foi chamado para ser servo. E o servo obedece o seu Senhor. Faz para ele com amor e com gratidão. E aí, meus amados, nós sabemos que é o propósito de Deus nas nossas vidas. Talvez você tenha muitos questionamentos, muitas lutas, todos nós temos. Mas eu te dou um conselho. Não é conselho, eu não costumo dar conselho, eu costumo contar fatos, experiências. Porque conselho muitas vezes são apenas palavras. Mas eu quero falar sobre fatos, sobre experiências. Se você está passando por lutas, coloque seu joelho no chão e diga as seguintes palavras: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude nas minhas necessidades, nas minhas dificuldades, nas minhas lutas, nas minhas batalhas. Senhor, eu entrego, eu não quero fugir, Senhor, da minha responsabilidade, Senhor. Eu sei que eu tenho que carregar a minha cruz, eu tenho que fazer aquilo, Senhor, que é certo, o que é verdade e o que é justo. Mas, Senhor, me ajuda a permanecer. E eu entrego, Senhor, os meus fardos, as minhas cargas. Porque, queridos, quantas vezes nós estamos carregando fardo que não é nosso? Quantas vezes nós queremos pegar algo que não nos pertence? E aí a nossa caminhada cristã se torna um fardo imenso. Começamos a questionar a Deus por que nós estamos passando por isso, por aquilo. Mas isso não vem de Deus. Jesus deixou bem claro no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, que o seu fardo é suave e leve. E ele diz ainda: aprenda comigo, porque sou manso, sou humilde e bondoso de coração. Portanto, nós temos que aprender com quem? Com o Mestre. Temos que pegar a sua palavra e temos que semeá-la ela no fundo do nosso ser. E devemos seguir aquilo que Ele nos deixou, que Ele nos ensina a cada dia. Não desista do seu chamado. Não desista da sua família. Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que te traz esperança. E a nossa esperança é Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. E a sua palavra vai nos alimentar com a seguinte mensagem hoje. Carta aos Hebreus. Ele está aqui. Ele está no meio de nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Fala, Senhor. Revela, Senhor. Transforma, Senhor. Cura, Senhor. Aquilo, Senhor, que vai nos dar vida, Senhor. Vida e vida eterna. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Carta aos Hebreus, amados. Capítulo número 5, verso número 11. Aqui nessa epístola, onde eu começo a ler, aqui o autor, ele aqui nos orienta sobre o perigo de nós abandonarmos a fé. Ele fala sobre apostasia nos dias que o escritor escreveu a epístola aos Hebreus, a carta aos Hebreus,
já existia apostasia, como nos dias de hoje. Sempre existiu, irmãos. Sempre existiu. As pessoas abandonavam o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo, o Messias, o Salvador. E assim nós estamos ainda nesses dias. No século 21 que nós estamos, na era moderna, a apostasia tem cada vez mais crescido, mas está na palavra. Mas ele nos orienta aqui no capítulo 5, do verso 11 ao capítulo 6, ao verso 12. Ele vai falar aqui, nessa carta aos Hebreus, ele dirige-se às pessoas que correm o perigo de abandonar a fé. Esse perigo, ele é real, meus amados. Esse perigo, ele é real para todos nós. Por isso que a palavra de Deus diz claramente que nós devemos estar sempre vigilante. Porque a palavra também vai dizer que aquele que nunca caiu, vigie para que não caia. Portanto, serve para todos nós. Em algum momento nós pensamos em desistir, em algum momento nós ficamos desanimados. E aqui ele vai orientando que esse perigo, ele é real. E essas pessoas podem acabar se perdendo. Está no capítulo 6, no verso de número 6. E por isso o autor aqui faz aqui uma severa advertência. No capítulo 6, do verso 4 ao verso 11. E talvez uma das mais severas em todo o Novo Testamento, que está em Hebreus 10 também, do verso 26 ao verso número 31. E ao mesmo tempo, ele está certo de que os cristãos hebreus têm as melhores bênçãos que vêm da salvação, que está no verso 9, no capítulo 6. E que vão continuar com entusiasmo até o fim, para receber o que espera, está no verso 11 do capítulo 6. A vida cristã é uma caminhada que não para, meus amados. Portanto, vamos em frente. Exorta aqui o autor no capítulo 6, do verso 1 ao verso 3. Então, é dar continuidade, é perseverar, é não esmorecer, e sim permanecer e prevalecer nos caminhos do Senhor. Portanto, eu quero compartilhar com vocês o seguinte: no verso 11 ao verso 14 aqui do capítulo 5, vai dizer assim, deixa eu pegar aqui na versão atualizada: temos muito o que dizer a respeito desse assunto. Mas porque vocês custam a entender as coisas difíceis. As coisas é difícil explicá-las, ele fala. Depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestre, mas ainda precisam de alguém que lhe ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Olha como é forte isso aqui. E quem precisa de leite ainda é criança, ele diz. Parece lá o capítulo 3. Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Sua primeira carta aos Coríntios, quando ele escreve, ele fala sobre isso também, sobre a imaturidade cristã. E ele diz aqui: e quem experimenta para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Então, veja que ele exorta. A palavra vai dizer que os imaturos, eles não crescem espiritualmente. Porque aqui ele está dizendo, verso 12, aqueles que haviam se voltado ao Evangelho, vinha sendo o quê? Instruído com as verdades de Deus, com a verdade do Pai, a tempo suficiente. Portanto, deveria o quê? Ser pessoas maduras na fé. Deveria ser pessoas que deveriam dar bom testemunho. Deveria ser pessoas que tinham realmente estruturas sobre a palavra e sobre a sua fé, sobre Cristo. E elas não praticavam isso, elas não viviam isso. E aqui ele continua: além disso, os judeus também tinham o privilégio de conhecer as Escrituras do Antigo Testamento. Dessa forma, compreendiam com mais propriedade o cumprimento da palavra do Senhor Jesus.
Ademais, muitas daquelas pessoas, queridos, havia testemunhado os ensinos e os milagres do Messias pessoalmente, os milagres de Jesus. Considerando tudo isso, era para eles estarem aptos a instruir aos outros quanto à palavra de Deus. Contudo, apesar de entendido na lei, não compreendia os seus ensinamentos, o ensinamento de Jesus. Isso mostra que não é o tempo de conversão sobre a vida de um cristão. Não é o tempo na vida de uma pessoa convertida. Não é o tempo. É isso aqui, meus amados. É que muitos caem. É aqui que muitos se enganam. Dizem assim, eu ouço e você já deve ter ouvido falar. Eu sou crente velho. Mas quando você olha para as ações dela, não é o tempo. É maturidade. Não é 20 anos. Pode ser 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. É maturidade. Não é quantidade e sim qualidade. É o que falta as pessoas conhecerem, entenderem que não é o tempo de conversão. Ser crente há muitos anos, ser cristão há muitos anos, isso não quer dizer nada. Se essa pessoa ela não absorveu das Escrituras Sagradas aquilo que o Senhor nos deixou, por isso que eu falo para vocês, quando eu comecei no início da mensagem, quando nós vamos orar, nós temos que pedir a Deus para trazer a mensagem revelada como rema no nosso coração. Muitas vezes nós falamos coração, mas eu costumo colocar isso de outra forma. Ao nosso espírito. Porque se o nosso espírito estiver fortalecido, meus amados, ele vai vencer a nossa alma, ele vai dar ordem à nossa alma e nossa alma vai obedecer. Agora, se o nosso coração, como ele é enganoso, está em Jeremias 17, se nós apenas alimentarmos o coração, o nosso espírito, amados, porque o que faz comunhão com o Espírito Santo é o espírito humano. Portanto, nós devemos fortalecer o nosso espírito. Nós temos o ser humano, lembrando que o Espírito Santo ele é tri, corpo, alma e espírito. O que faz comunhão com Deus é o espírito. O que faz ouvir a voz do Senhor lá no fundo do nosso ser é o espírito. Quantas vezes, queridos, as pessoas dizem assim, eu ouvi Deus falando em uma voz. Eu ouvi no meu ouvido. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é com o espírito do homem que o Espírito Santo se comunica. Então vem da onde? Não vem exterior, mas sim de dentro para fora. Isso sim é a comunhão. Isso sim é uma revelação de Deus que vem da onde? De dentro para fora. Deus se comunica com o homem, a Bíblia diz que é por meio do seu espírito. Deus não se comunica com o homem por algo externo. A Bíblia diz que é sempre com o espírito humano. O ser humano tem um espírito. E o Espírito Santo, ele se comunica com o nosso espírito. Isso sim é a forma que a Bíblia diz que Deus se comunica com o ser humano. Não é uma voz, eu ouvi a voz de Deus, como se fosse uma pessoa falando. Não, isso não vem de Deus, tenhamos cuidado. Isso não vem de Deus. Tudo, a Bíblia diz que tudo que vem exteriormente, ou é da nossa natureza, dos nossos pensamentos, nós ouvimos na nossa consciência, na nossa mente, eu ouvi, Temos que tomar muito cuidado. E o próprio inimigo, ele sabe como trabalhar, e ele sopra no ouvido das pessoas, porque ele conhece, ele é observador, ele está ao redor, nos observando. E aí ele sopra algo que você gostaria de ouvir. E aí você pode cair numa série de erros. Você pode pegar um caminho que, em vez de te levar para Cristo,
vai te levar para o inferno. Então, meus amados, isso é algo que nós precisamos saber e entender e compreender. Convenção de cristãos não é tempo, é maturidade. O tempo sem maturidade, perda de tempo. E aí, como o autor, a carta aos Hebreus, ele aqui nos exorta que as pessoas, no caso, da época dessa carta foi escrita aos Hebreus, eles deveriam ser o quê? Pessoas que realmente, se eles tivessem maturidade, eles conheciam a verdade e eles iam enxergar Jesus como o Salvador deles. E eles tinham o privilégio de conhecer as Escrituras. Eles conheciam o Novo Testamento. Deveriam ser o quê? Maduros na fé. Além disso, os judeus tinham o privilégio de conhecer as Escrituras Sagradas, de forma que compreendiam com mais propriedade e cumprimento da palavra do Senhor Jesus. As demais, muitas daquelas pessoas haviam testemunhado pessoalmente os ensinos do Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Mas eles não entenderam, eles não compreenderam. Não compreenderam, devido à falta de maturidade. Eles não enxergaram Jesus como Filho de Deus. Eles não compreendiam o tamanho da profundidade. E eles tinham uma fé, digamos, superficial. Uma fé fingida. Uma doutrina de homens e não a doutrina do Senhor. E isso, amados, que nos dias de hoje, quantas pessoas, amados, estão vivendo dessa forma, lamentavelmente. Lamentavelmente, quantas pessoas, por fora, exteriormente, provam-se ser pessoas que são tementes a Deus, mas com as suas ações não contradiz com a verdade. E aí, meus amados, é uma fé fingida. Você quer observar quando uma pessoa verdadeiramente ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo, que ela anda guiada pelo Espírito Santo, você vai ver nas suas ações. Primeira coisa, uma pessoa que é cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, ela tem temor a Deus, ela tem reverência. Ela quer fazer tudo para agradar o seu Senhor, o seu Pai, o seu Deus. E ela não faz nada ao contrário disso. Porque ela pensa antes dela agir. Ela fala, se eu fizer certas coisas, aquilo vai glorificar a Deus, porque ela é guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai dizer, aquilo você não pode seguir com esse caminho. Você não pode seguir com essas ações. Você não pode fazer isso. Isso não é certo. Porque ela tem comunhão com o Espírito de Deus. E todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele é uma pessoa que ele, antes de tomar decisões, antes dele fazer algo, ele vai orar e ele vai buscar na palavra as respostas. Ele vai consultar pessoas espirituais para saber sobre uma determinada situação que ele vai ter que colocar em prática. Isso já mostra que ele tem maturidade. Ele não quer resolver mais tudo sozinho. Ele sabe que sozinho ele pode ser um alface. Então ele já vai fazer o quê? Ele vai buscar a palavra, ele vai orar, buscar o Espírito Santo de Deus, falar, Senhor, eu preciso de revelação, eu preciso que o Senhor me conduza naquilo que realmente é o teu propósito. E ele vai consultar também depois pessoas. Se testificar no coração daquelas pessoas, aquilo é mais uma prova. Porque o que vai realmente é a palavra que vai nos ensinar. A palavra vai nos dar direcionamento, a palavra vai nos mostrar. Quantas vezes eu já passei por esse tipo de situação? E quantas vezes eu não tinha maturidade e eu queria fazer as coisas da minha forma. E em certo momento eu me perdi. Em certos momentos eu me perdi porque me faltava maturidade. E hoje eu enxergo isso com bons olhos, tiro boas lições dos meus próprios erros para contar para outras pessoas. Mas eu estou compartilhando experiências para que você também entenda que quando você busca primeiramente a vontade de Deus, o direcionamento de Deus, na sua palavra, e você vai orar,
o Espírito Santo vai te revelar algo. Mas você ainda vai buscar pessoas, ou seja, você vai cada vez mais trazer ali a confirmação daquilo que você quer viver, que você quer fazer. E Deus vai trazer. Isso significa que você agora é uma pessoa madura, você tem maturidade, você não quer mais fazer as coisas sozinho, sozinha. Você quer fazer sempre algo que vai glorificar o nome do Eterno, mas também que vai trazer bênção na sua vida e na vida das pessoas. Amém? Na sua caminhada. Portanto, é assim que mostram as ações de pessoas que já têm maturidade cristã. Pessoas que não andam mais pelos seus impulsos humanos, pelas suas emoções, mas eles mudam a forma de enxergar as coisas e eles colocam em ação aquilo que realmente vai edificar. Então, não é o tempo de conversão, não é o tempo que você tem dentro de uma igreja. Não é o tempo. E sim, maturidade. Não importa se você tem 20, se você tem 30, se você tem 40, 50 anos, e se você tem 2, 3 anos, mas você conhece a palavra, você tem intimidade com o Senhor, e você tem temor no coração, você tem reverência a Ele, você tem gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, e que você enxerga as pessoas, você enxerga situações, você já vê e você percebe, e tenta sempre primeiro buscar o quê? Solução para que todos sejam abençoados. Isso mostra que você já não é mais aquela pessoa que age simplesmente para fazer o que você acha que é certo, mas sim o que Deus pensa sobre determinadas situações. Isso mostra e prova que você tem maturidade cristã. Amém, amados? Portanto, aqui, na carta aos Hebreus, no capítulo 5, a partir do verso 11, ele vai falando aqui claramente, exortando sobre o perigo, queridos, de nós abandonarmos a fé, que foi o tema de hoje que eu coloquei aqui. Então, contudo, apesar de entendidos na lei, os judeus não compreendiam os seus ensinamentos. Ensinamento de quem? De Jesus. Isso mostra que não é o tempo da conversão ou o conhecimento bíblico que determina o desenvolvimento espiritual de uma pessoa, meus amados. Alamai, chorei, calai, shuri, calamai. Yeshua Hamashia. Aleluia, Senhor. Não é o tempo. Não é o tempo. Mas sim, maturidade. Não é dezenas e dezenas de anos. Seria muito bom se as pessoas tivessem entendido isso logo no início. Mas elas continuam como a palavra diz, crianças. E crianças, elas estão no leite. Aqui o autor ele vai falar aqui no capítulo 6, ele fala principalmente, queridos, sobre isso no verso número 6 que diz: mas depois abandonam a fé. É impossível levar essas pessoas ao arrependimento de novo. Olha isso. Quantas pessoas nós conhecemos, irmãos? Elas começaram super bem, mas aí de repente elas saíram do caminho da verdade. Elas abandonaram o Senhor e voltaram para o mundo. E a própria palavra vai dizer que é difícil uma pessoa voltar depois que ela se desvia dos caminhos de Deus. Por quê? Porque aí, meus irmãos, ela conheceu a verdade. Ela se alimentou das coisas eternas. E depois, ela fechou a porta para o Espírito Santo. Ela fechou a porta para Deus. E aí, como ela conheceu, ela não teve estrutura. Ela não teve crescimento. Ela não teve maturidade. Ela se magoou. Ela magoou pessoas. E aí entra no coração humano que o inimigo mais trabalha: a apostasia. Tudo que você falar para ela sobre Cristo, ela vai falar o contrário. Ela vai ter um argumento que é um argumento sem fundamento, mas é um argumento que vai sempre levantar, como chegou aqui na carta aos Hebreus no capítulo 6, que aqueles que se desviaram da fé começaram
a falar que Jesus era um impostor, que Jesus não era o verdadeiro Cristo, não era o Salvador da humanidade. Porque, embora alguns receberam todo o estímulo necessário para crescer na fé, permaneceram interminavelmente na fase infantil da condição espiritual. E o apóstolo Paulo, ele vai falar na sua primeira carta, eu até citei aqui, deixa eu pegar esse versículo aqui, em 1 Coríntios capítulo 3, no verso número 2, o apóstolo Paulo, ele aborda esse assunto também. Pode ser que essa carta aos Hebreus seja de Paulo, parece muito. Tem algumas aqui que pode ser que seja. Como é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, enfim, é a palavra de Deus. Mas ele diz, no verso número 2, 1 Coríntios capítulo 3, verso 2, diz, com leite os criei. Deixa eu pegar na versão atualizada. A versão atualizada diz assim, tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos. Olha isso. No verso número 3 ele vai dizer assim, porque vocês vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existe ciumeira e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo? E fazem que todos fazem. Olha isso. Eu estava falando sobre maturidade. Que o autor da carta aos Hebreus está falando sobre maturidade. Então, aonde existe, queridos, contenda, brigas, fala das pessoas, fala mal das pessoas, tem ciúme de tudo, é invejoso. As pessoas não conhecem o verdadeiro evangelho. Eles não conhecem nem têm intimidade com o Senhor. Elas até professam. Elas já até muitos anos ela entregaram a vida ao Senhor. Vive na casa do Senhor. E aí Paulo vai falar sobre isso aqui. Quando Paulo ele fala aqui, a mesma coisa, o apóstolo Paulo, ele fala a carta aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 2 ao verso 3 aqui, ele fala sobre esse tema. Porque ele diz aqui, o leite é o sustento que atende às necessidades dos bebês. Dos bebês, né? O bebê, antes dos 6 meses, eu creio que até um pouquinho mais, eles não comem comida sólida, digamos. Vamos lá, nós aqui no Brasil, você que nos acompanha pelos podcasts Spotify por todo o planeta, em muita região do mundo não tem o feijão e o arroz que nós costumamos comer aqui no Brasil. Mas, come o quê? Uma comida sólida. Come ali uma picanha de vez em quando, como um bom bife acebolado. Olha, falei aqui, amor. Para o almoço, um bife acebolado seria muito bom. Só dando uma dica, né? Mas então, ele está falando que bebês não comem comida sólida. O leite é só para os bebês. Porque se você der uma comida sólida, vamos lá, um pedaço de carne na boca do bebê, ele vai engasgar, ele pode até morrer. E assim são os crentes também que não cresceram espiritualmente, são imaturos, são infantis. Se você falar algo de uma exortação mais firme na igreja, às vezes ele passa dias sem pisar na igreja. Não é você falando, mas é o que a palavra está orientando aqui, como o autor da carta aos Hebreus está exortando. Ele exortou. São infantis, imaturos. E aí Paulo vai falando aqui, o leite é o sustento para as necessidades dos bebês. Esse alimento representa o quê? Os ensinamentos primários que levam uma pessoa a conhecer a Deus e a se estabelecer na fé, meus amados. Ele continua aqui, o apóstolo Paulo dizendo, ou seja, ele usa aqui uma metáfora, né, meus irmãos? Para ilustrar aqui que que o primeiro alimento daqueles que dão os seus primeiros passos na fé é o leite espiritual. Então o que acontece? Quando nós chegamos à igreja logo de início, aqueles que são mais velhos, são maduros, são pessoas que são maduras, eles, sempre quando chega alguém, eles vêm e nos acordam, levam numa salinha ali. Eu me lembro disso, da primeira vez que eu frequentei, eu pisei dentro de uma igreja evangélica, pastora Tatiane, lá em Atibaia, Ministério ID. Grande abraço. Ela me levou, eu e a minha esposa, dentro de uma salinha. Falou, eu quero conversar com vocês. A primeira vez, eu falei, pastor. Nós tínhamos lá, entrado em contato lá e fomos lá fazer uma visita.
eu não frequentava nenhuma igreja evangélica. Eu nunca tinha entrado numa igreja crente, meus irmãos, não. Eu tinha entrado uma vez, eu acho, há muitos anos atrás, mas eu não fui lá para ouvir a voz de Deus. Eu fui lá para olhar as crentinhas, essa é a verdade. Fiz isso, confesso o meu pecado. Fiz isso, há muitos anos atrás, com uns amigos e um irmão meu. Eu lembro Israel, meu irmão mais velho, nós morávamos em Fortaleza na época, e nós fomos lá na igreja, era numa assembleia, e o meu irmão mais velho falou assim com os amigos dele, falou assim, eu era bem garoto na época, ele falou assim, olha, hoje nós vamos na igreja crente para nós olhar para as crentes, tem umas crentes bonitas, é porque elas são cheias do Espírito Santo. Eu não entendia isso, e nós fomos, contando aqui algo que quando eu vivia na ignorância, eu fui lá, eu fiz isso. Mas a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica para buscar aquilo que Deus realmente tem para todos nós seres humanos, eu me lembro que a pastora Tatiane, ela nos levou numa salinha que tem lá no Ministério ID, uma salinha que hoje é a salinha se eu não estou enganado, a salinha das crianças, e ela nos levou lá e ela foi nos ministrar. Ela conversou comigo, com a minha esposa Aline, e falou, olha, quero saber um pouco o que vocês buscam. E aí, o que acontece? Isso é o cuidado daqueles que têm maturidade espiritual, que sabem as necessidades das crianças. Ou seja, fazendo aqui aqui uma comparação, né? Aqui como o autor aqui o apóstolo Paulo está fazendo aqui, uma metáfora, né? Uma comparação aqui para ilustrar. Eu precisava de leite naquele instante. Eu era bebê na fé. A minha esposa também bebê na fé. E nós fomos, e lá tinha uma pessoa que já não tomava mais o leite, mas sim comia comida sólida, pastora Tatiane. E ela nos levou naquela salinha, e ela falou conosco, cuidou de nós, nos alimentou ali por um bom tempo, até que chegou o momento que nós saímos do ministério, e hoje nós estamos na família debaixo da graça aqui em Bragança Paulista. Mas eu louvo a Deus pela vida das pessoas que Deus realmente capacitou. Por isso, pastora, talvez você não esteja nos acompanhando, mas se alguém tiver, eu louvo pela sua vida, eu agradeço pelo seu ministério. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. Muito obrigado. Porque um dia eu fui acolhido por alguém que era espiritual. Eu e a minha família, eu e a minha esposa fomos acolhidos por alguém que era espiritual, que tinha o quê? Já estabilidade espiritual. Tinha fundamento na palavra, tinha conhecimento e tinha intimidade com Deus. E ela pôde nos ajudar. E eu estou aqui compartilhando com vocês as experiências que nós vivemos ao longo da nossa vida cristã. Então aqui o apóstolo Paulo ele vai falando que ele faz aqui, o leite é o sustento que atende às necessidades dos bebês. Esse alimento aqui representa aqui, principalmente os ensinamentos primários que levam uma pessoa a conhecer a Deus e estabelecer na fé. Aqui, Paulo ele usa aqui essa metáfora para ilustrar aqui que ou seja, o primeiro alimento daqueles que dão os primeiros passos na fé não pode querer já comer comida sólida. Aos pouquinhos eles vão sendo alimentados. Aos pouquinhos eles vão sendo alimentados e eles também daqui a pouco vão começar a comer a comida sólida. Quando eles conhecem, quando eles se submetem ao Senhor, submetem a obedecer a palavra, aí, meus irmãos, quando nós aprendemos isso, nós começamos a ter crescimento espiritual. Nós começamos a crescer espiritualmente. E isso não vem de nós, mas é dom de Deus. É o próprio Senhor que nos capacita. É o próprio Senhor que nos instrui e nos mostra. Então, ele continua aqui falando sobre isso. Sobre o alimento. O leite espiritual. O leite espiritual na fase. Também é comum, a pessoa necessita do acompanhamento de alguém mais experiente. Foi o que aconteceu conosco. Estou contando aqui que é uma experiência, por isso que eu gosto de compartilhar experiência, né, conselhos. Mas algo que eu vivi e algo que eu presenciei, portanto é mais fácil. Eu costumo sempre usar que contra fatos não há argumento. Então foi algo que aconteceu comigo, eu estou repassando para vocês. Então, quando eu estou meditando isso aqui, me vem me lembrando desde a primeira vez, como se fosse hoje, que eu era um bebê na fé, mas tinha alguém que era experiente, que eu citei aqui a pastora Tatiane Costa, lá em Atibaia, no Ministério ID, que nos ajudou, nos auxiliou, nos ensinou, mostrou o caminho, e por um bom tempo que nós tivemos junto com eles,
eu tive realmente o privilégio, né, de vivenciar isso. E o crescimento hoje eu percebo na minha vida. Eu ainda tenho muito a que aprender. Cada dia nós sabemos que é um aprendizado. Nós nunca sabemos de nada. Nós nunca somos capacitados totalmente. Porque Deus, Ele vai nos capacitando dia após dia. Porque Deus é Deus e o homem é homem. Deus é santo. Nós somos pecadores, somos fracos. Sabemos das nossas limitações. Mas Deus é que tem o verdadeiro alimento para nos dar. Amém? Então, contando essas experiências aqui, ou seja, alguém mais experiente espiritualmente para nos ajudar a vencer os nossos conflitos, amados. Isso é muito importante. E à medida que se desenvolve na palavra que se torna apta para se nutrir com a carne, usando aqui um exemplo da carne, eu coloquei aqui, isto é, com o alimento mais profundo das Sagradas Escrituras. E aí, meus amados, começa, porém aqui os Coríntios. Quando Paulo escreve essa carta aqui, é 1 Coríntios capítulo 3, no verso 2. Quando ele está falando aqui sobre o leitinho. Mais profundo da Sagrada Escritura. Porém, os coríntios não podiam receber alimento mais sólido, pois demonstrava que ainda não havia se desenvolvido na fé. Ou seja, eles se mostravam imaturos e fracos na vida espiritual. Resumindo, eles não tinham ainda sido transformados. Eles não tinham sido ainda a palavra penetrada no espírito deles, para que eles pudessem realmente estar firmados e fortalecidos. E assim na igreja moderna de hoje. Assim é na igreja moderna de hoje. Porque realmente eles demonstravam ser fracos e imaturos na fé. Então o que acontece? Ou seja, eles mostravam imaturos, fracos na vida espiritual. Da mesma forma, acontece com aqueles que há anos conhecem o Evangelho, há anos, e frequentam uma igreja, mas não possuem entendimento quanto às questões espirituais e ainda carecem de discernimento e de juízo. São pessoas imaturas, há anos dentro de um ministério. Não sabem interpretar as Escrituras. Não estudam as Escrituras para saber qual é a revelação de Deus. Não buscam fazer cursos para ensinar as pessoas a crescer também. Não leem um livro pelo menos uma vez por mês para ter mais conhecimento. Eu digo livros cristãos. Se você quer ler outro tipo de livro, tome cuidado. Mas livro, principalmente por escritores cristãos que professam a mesma fé do que você, para te trazer o quê? Mais conhecimento, abrir mais a tua mente. E quantas vezes, irmãos, nós lemos às vezes um pequeno livro e muda a nossa visão de muitas outras coisas que nós não conhecemos. Mas os verdadeiros ensinamentos é bíblico, é da Bíblia. Portanto, eu estou falando um livro para um auxílio, para te ajudar a tirar algumas dúvidas. É muito bom, tem bons escritores que nos ajudam a ter entendimento da palavra, a interpretar melhor em certos assuntos. Mas a lâmpada e a luz é a Bíblia Sagrada. Nada fora disso. E o Espírito Santo de Deus revelando a nós os segredos da sua própria palavra. Amém, amados? Portanto, voltando aqui à carta aos Hebreus, no capítulo 5, vou pegar aqui também o verso número 14. O verso número 14 que diz: mas o mantimento sólido é para os efeitos, os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Então nós temos o quê? Algo que nós precisamos entender. Ou seja, os perfeitos não são aqueles que não erram. Veja isso, quero deixar isso bem claro, porque muitas vezes nós somos imaturos. E aí o que acontece? Nós achamos que tem um líder, vou usar aqui a expressão, um líder de uma igreja. Tem alguém na liderança de uma igreja. E às vezes ele erra. E as pessoas falam, como é que eu vou para aquela igreja se aquela pessoa faz aquilo? Primeira coisa que aqui a carta vai falar, carta aos Hebreus, aqui no capítulo 5, do verso 14.
os perfeitos não são aqueles que não erram. Afinal, todo homem, por mais que se esforce, ele é um pecador. Por mais que ele se esforce para obedecer à vontade de Deus, ele é o quê? Uma pessoa falha. Ele erra. Todos nós, quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Jesus falou lá no capítulo 8 do Evangelho de João, quando uma mulher foi pega no ato de adultério. E os religiosos levaram, vou usar aqui como, por exemplo, e levaram até o Senhor. A ideia deles, nós sabemos, que não era só a mulher, era Cristo também, que eles queriam matá-lo. Mas eles conheciam a letra, eles conheciam o Antigo Testamento. Eles levaram até Jesus e falaram: olha, mestre, essa mulher ela foi pega no ato de adultério. E a lei de Moisés diz que todo aquele que for pego no ato de adultério tem que ser morto a pedradas. E Jesus, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele se abaixou e ele começou a escrever no chão. Alguns estudiosos dizem que o que Jesus escrevia, que ele escrevia no chão, era o pecado de cada um deles. O pecado de cada um deles. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus se levantou, falou: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí, meus amados, a Bíblia vai dizer também que, começando do mais jovem até o mais velho, todos eles partiram em retirada. E a Bíblia vai dizer que só ficou Jesus e aquela mulher pecadora. E o próprio Jesus disse: quem te acusa agora, mulher? Nem eu te acuso. Agora vai e não peques mais. Então, temos que tomar sempre os exemplos de Cristo. Os ensinamentos dele estão na palavra, para nós também seguirmos uma vida que agrada a Deus, que glorifica a Deus. Portanto, eu estou usando como exemplo, veio aqui agora a mim usar aqui esse tema aí, para que a gente possa entender. Um ser humano, ele é falho, mas Jesus está dizendo bem claro: você não pode continuar sempre na mesma situação, cometendo o mesmo pecado. Essa mulher, ela foi pega no ato de adultério, mas ele falou: vai agora, filha, e não peques mais. Então está falando para ela o seguinte: abandona o pecado. Abandona o pecado. Porque o salário do pecado nós sabemos que é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém, queridos? Portanto, aqui, falando sobre esse texto aqui, a carta aos Hebreus 5,14. O ser humano, ele é pecador. Ele é alguém imperfeito. Porém, meus amados, nos tornamos perfeitos para Deus quando nos aplicamos diariamente à prática da sua palavra. Preste atenção. A prática da sua palavra, a obediência à voz do Senhor. Guiar o homem para agir conforme o que lhe agrada. Dessa forma, à medida que mostramos ao Pai o nosso desejo de fazê-lo Senhor da nossa vida, o Espírito Santo aperfeiçoa em nós o caráter de Deus. E os sentidos também exercitados aqui, meus amados, diz: assim como a visão, o olfato, o paladar, tanto a audição permite que o ser humano esteja com o mundo à sua volta. Os sentidos espirituais permite que o nascido de Deus perceba tudo o que envolve o mundo espiritual. Quanto mais a pessoa que tem experiência com a fé, mais amadurecimento espiritual e mais discernimento ela terá para entender a vontade de Deus para a sua vida. Olha isso. Por isso se torna perfeita, pois conhece e anda segundo a direção de Deus. Isto é, ela prefere o bem ao invés de o mal. Então agora a pessoa já tem uma pessoa madura, ela vai discernir o que é bom e o que é ruim, o que faz bem e o que faz mal. Ela vai pegar o quê? O que é bom e o que é mal, ela não vai praticar e ela não vai querer isso para a sua vida. Então prova que essa pessoa ela já tem amadurecimento, ela cresceu e ela anseia em fazer sempre a vontade de Deus.
Então, meus queridos, ela pratica o que a mantém próxima de Deus e se separa do que afasta de Deus. E consegue identificar o que é amadurecer espiritualmente e o que é prejudicar a sua comunhão com o Senhor. Com isso, naturalmente, faz a escolha certa para a vida dela e também para as pessoas. Isso sim é maturidade cristã. Crescendo na graça, crescendo no conhecimento, crescendo sempre buscando a vontade do Senhor. Essa é a mensagem que Deus colocou e fala com todos nós através dessa mensagem. Quer crescer espiritualmente? Quer ter uma unidade com o Senhor? Quer ter uma vida, intimidade com Ele diariamente? Entrega a sua vida a Cristo. Convida Ele agora. Fala, Senhor Jesus. Fala com as suas palavras onde você estiver. Senhor Jesus, repita comigo. Senhor Jesus. Senhor, eu te reconheço como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E eu entrego, Senhor, em tuas mãos. E eu, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso, Senhor, que eu sou pecador, sou pecadora. E eu peço a tua misericórdia. Cobre-me com o teu sangue. E me acolhe nos teus braços de amor. Amém, irmãos? Procura agora uma igreja evangélica. Procura uma igreja que prega os princípios bíblicos. Procura e vai se fortalecer. Não olhe para as pessoas em sua volta, mas olhe para Cristo. Se você olhar para as pessoas que são falhas como eu e você, nós não vamos continuar. Nós não vamos conseguir continuar. Porque o ser humano é pecador. Mas ame as pessoas. Isso já mostra que você já tem a visão de Cristo. Sempre quando vier um questionamento no seu coração, na sua mente, para criticar alguém, para fazer com que você se ache melhor do que uma pessoa, pense quando Jesus estava na cruz do Calvário, pregado, e os soldados romanos tiravam sorte das suas vestes, faziam ali um sorteio das suas vestes. Estava na palavra. O profeta profetizou o que ia acontecer, estava na palavra, se cumpriu. E Jesus, naquele instante, com um ato de bondade e misericórdia, de compaixão, ele diz assim: Pai, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Tenha de misericórdia. Isso sim mostra que nós temos um coração já mudado, que nós temos realmente intimidade com o Senhor e que esse é o caminho que todos nós devemos seguir. Amém, meus amados? Portanto, agora, meus queridos, eu convido a vocês para nós orarmos, para nós terminarmos aqui. Vamos agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, nós queremos te agradecer, meu Senhor. Em nome de Jesus, pela sua graça, Pai. Porque hoje nós podemos te chamar de Pai. Podemos lhe chamar de Deus. Podemos lhe chamar grandioso e soberano eterno. O Altíssimo. O Todo-Poderoso, o grande eu sou. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, pedir ao Senhor. Venha o teu reino, Senhor, sobre nós. Faz a sua vontade, Pai, em nossas vidas, Senhor, tanto aqui na terra como aí no céu. Porque santo, Senhor, é o seu nome. E nós sabemos que tu és bendito, tu és soberano, tu és a nossa única esperança. Em nome de Jesus, Pai, perdoa nossos pecados. Perdoa nossas iniquidades, as nossas transgressões. Senhor, perdoa as nossas dificuldades, ajuda nas nossas fraquezas. Também, né, Senhor, nós oramos pelos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Oramos, Senhor, pelos aqueles que nos odeiam. E nós abençoamos, ó Pai, em nome de Jesus. E te pedimos, ó Pai, livra-nos de toda a tentação do maligno, Pai. Livra-nos, Senhor, dos laços do maligno, Senhor, em nome de Jesus. E nós submetemos a Ti, Pai, e a Tua palavra, Senhor. E nós resistimos ao maligno, Senhor, ele fugirá de nós, e o Senhor que luta por nós. Em nome de Jesus, Pai, dai-nos, Senhor, o pão nosso de cada dia, Pai. E não nos deixe faltar nada, Senhor. Porque Teu reino, Senhor, Teu poder, Pai, e Tu é a glória. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e nós já Te agradecemos. Que o grande amor de Deus e a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré e a doce consolação do Espírito Santo, você diga amém. Que Deus te abençoe, fica na paz e obrigado pela sua companhia, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.